Kahal Kadosh, boa tarde a todos. Vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa Parashá, Parashat Vaikra, e o livro de Vaikra que a gente vai começar a semana, se Deus quiser, a ler Sefer Vaikra, o terceiro livro da Torá. Então, o livro de Vaikra é chamado de Torat Kohanim, ou seja, as leis dos sacerdotes, a ciência dos sacerdotes. Por quê? Porque ele fala especialmente do serviço do templo e do tabernáculo, os sacrifícios, as oferendas e todo o motivo por trás dela. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre os tipos que tem e um pouquinho sobre o objetivo de cada oferenda. Primeira que a Parashá traz é a oferenda de Olá. Olá significa oferenda que sobe, oferenda ascendente, porque ela era uma oferenda que toda era queimada e sacrificada para Deus, feita para Deus, não se comia nenhuma parte dela, certo? Era 100% um presente para Hashem. Podia-se trazer ou bezerro, ou cordeiro, ou pombas. Quando o pessoal trazia, a pessoa que trazia, que oferecia, colocava a mão na cabeça do animal. E aí o Cohen, ele fazia a degolagem. Uma parte do sangue era colocada no altar, em duas pontas do altar. E aí tudo era queimado, tudo sem exceção, todas as partes, e subiam. Por isso elas acendiam. Então isso era a Olá. Uma outra oferenda que tinha era a Minha, que é chamada de oblação, que era feita com um tipo de trigo. Eles traziam trigo na cesta. Alguns dos casos eles pegavam com os 3 dedos assim e jogavam no altar para queimar, assim, com os 3 dedos, o que entrava nos dedos. Que a gente chama isso de comets, que pegavam com os dedos, sacerdotes, e aí jogavam tudo no altar e o resto eles comiam. Às vezes eles faziam bolos ou biscoitos e também comiam com esse trigo, certo? E tinha alguns tipos: frito, assado, cozinhado, por assim em diante. O terceiro tipo de sacrifício que a gente vê é o shlamim, que é o sacrifício das pazes, certo? Que são bezerros, cabritos também, que eram feitos parecido com a olá, só que a diferença é que se comia depois também, fazia a sheritá, fazia a degolagem, colocava lá o sangue, só que não se queimava tudo, uma parte era comida pelo ofertante, certo? É interessante a gente entender que algumas gorduras desse shlamim, dessa oferta de pazes, e o sangue dele só podia ser usado no sacrifício, na oferta. Ninguém podia comer. Daí vem a proibição também da Torá, a gente comer o sangue do animal. Por isso a gente faz a melihá, a salgagem, para tirar o excesso de sangue. E a gente tem que fazer nikura, as partes traseiras do animal, as gorduras que eram queimadas nesse sacrifício, a gente tem que tirar para poder comer a parte traseira. Então, mesmo já que na época dos sacrifícios essas partes eram tiradas, eram queimadas sempre, hoje em dia, um motivo também que simboliza para a gente não pode comer essas partes das gorduras, do chamado helbon, helev, que tinha mesmo quando a gente já não usa mais para sacrifício. Então, essas partes a gente tira quando a gente vai fazer a kashrut, a cacheirização dos animais. Existia um outro korban que era chamado de hatat, que os que a gente falou agora, os korbanot, os sacrifícios que a gente falou até agora, eles eram trazidos para as festas ou para as tefilot, nas rotinas do dia, mas o hatat, ele era trazido para transgressões. Tinha um tipo de hatat que era trazido para uma transgressão global do povo, um que era uma transgressão do sumo sacerdote, um que era uma transgressão do rei. Tinham vários tipos de hatat, que era uma capará, né? Que era um korban, como se fosse uma capará para o pecado. E tinha um outro tipo de capará também, que era o korban asham, que era um sacrifício que era feito só para desonestidade, roubo, juramento em falso. Se a pessoa tinha dúvida se ela pegou alguma coisa emprestada e não devolveu, se ela fez um roubo, se ela foi injusta, então ela também trazia um Hashem Talui. Por dúvida, ela trazia também esse tipo de korban, certo? Tinha um korban que era chamado Yolev Eored, que era um sacrifício que dependia também do nível de riqueza da pessoa. Se a pessoa era mais rica, podia levar uma cabrito, uma cabra, ou se mais pobre, trazia só dois passarinhos, 2 pombinhos ou 2 rolas, certo? Então, basicamente, esses sacrifícios eram trazidos como rotina. No Shabat tinha mais, no dia de semana tinha menos, nos rodas tinha mais. Era a rotina como nós temos a rotina das rezas, reza da manhã, reza da tarde, reza da noite.
nós tínhamos a rotina dos sacrifícios, que hoje em dia foi substituída pela rotina das rezas. Tinha o Korban do Musaf, quando tinha Musaf, quando eram os Rodes, quando era Shabbat, etc. Se trazia nessa rotina. Ou quando tinha um Hag, quando tinha uma festa, ou quando você tinha um pecado que você tinha que expiar, um Hag novo ou uma determinada festa nova, certo? Alguma determinada situação que tinha que trazer esse Korban. Então tinha vários, os do dia a dia e os de determinadas situações ou festas. Agora eu vou entrar com vocês num ponto específico da Parashá. Nós falamos que existe um sacrifício especial, uma oferenda especial, quando a gente vai fazer, quando uma pessoa transgrediu, quando uma pessoa roubou alguma coisa, né, para fazer a capará dela. Hoje em dia também tem isso de uma outra forma. Está escrito nessa Parashá o seguinte versículo: Vehishiv et hagezela asher gazal, vechetá vehashem. Traduzindo agora, vou traduzir na ordem correta. Quando uma pessoa pecar, certo? E for culpada pelo pecado, ela vai ter que devolver o roubo que ela roubou. Então aqui tem duas redundâncias. Primeira redundância do versículo: pecar aquilo que for culpada, quando ela pecou e for culpada. E a segunda redundância ela vai devolver o roubo que ela roubou. Pecar e for culpada, mas como assim? Se eu pequei, eu já sou culpado. Devolver o roubo que roubou, óbvio. Como assim? O roubo que eu não roubei? Então vamos explicar essa redundância. A primeira redundância, pecar e for culpado, Rab Haim, ele explica pra gente. Existem dois erros quando a pessoa ela rouba. Primeiro erro primeiro pecado é que ela peca contra Deus. Um erro contra Deus. E o segundo contra uma outra pessoa, a pessoa que ela roubou, certo? Então, primeiro, ela pecou com a pessoa que ela roubou. E segundo, ela pecou contra Deus. Então, por isso, são dois pecados diferentes. Por isso tem essa redundância no versículo, certo? Então, Vehetá Veashem, ela pecou e foi culpada. Ela pecou por um seu irmão, ela foi culpada perante Deus. Como é que se perdoa isso? Na mesma ordem. Primeiro, devolvendo para a pessoa o que ela roubou, sem querer ou de propósito, certo? Pagando ou devolvendo. E segundo, pedindo perdão para Deus. Na mesma ordem que foi, certo? Vai ter que ser. Não adianta ela pedir perdão para Deus se ela não devolveu ainda a coisa que ela roubou para a pessoa. Muito bem. Agora, nós falamos que tem uma segunda redundância, né? Está escrito Vehishiv et hagzela asher gazal, vai devolver o roubo que ela roubou. O que significa devolver o roubo que ela roubou? Então, ele explica aqui o seguinte: às vezes as pessoas elas roubam coisas pequenas e elas não sabem que elas roubaram. Eu furei a fila no shopping, furei a fila no supermercado, no banco, eu usei a toalha do meu amigo, usei a toalha desse, peguei emprestado, achei que não ia ter problema. Então a pessoa pode falar: ah, não, eu fiz sem perceber, não fiz por mal, não tem transgressão aqui, isso não tem intenção, então não tem consciência. A Torá fala que isso não é certo. Eu falar, eu vou devolver só por generosidade, mas eu acho que eu não fiz errado. Não é certo isso. Tem que devolver o roubo que você roubou. Não adianta só você devolver, você tem que ter consciência de que você fez errado. Você tem consciência de, mesmo nas coisinhas pequenas, isso é errado, certo? Não é por generosidade, é porque você tem que reconhecer que você fez uma coisa errada. Tudo bem? O Gaon Livina, ele pergunta, por que a gente não faz uma bênção quando a gente devolve uma coisa que a gente roubou? Né? Eu usei sem querer, não sabia, aí agora eu vou devolver o dinheiro, etc. Eu poder fazer uma bênção, porque Hashem mandou, é uma ordem de Hashem. Né? Hashem que deixando, tavetivano, leashiv et hagzela. Explica o Gaon Livina, não, você não pode fazer essa bênção, porque é uma mitzvah que veio através de um pecado. É verdade que a gente tem uma mitzvah de devolver, mas só quando a gente fez o pecado, não é uma mitzvah 100% positiva. Então, por isso, não se faz bênção quando você devolve alguma coisa, mesmo que seja por consciência. Só para terminar, uma história do Hafetz Haim. O Hafetz Haim, quando ele era conhecido por ser muito zeloso com essa questão de roubo, né? Tem uma história quando ele tinha 4 anos de idade. Ele estava passeando com outras crianças no mercado e caiu de uma mulher, uma cesta que estava cheia de frutas. Aí cada criança pegou uma fruta e saiu correndo. A criança não faz por mal. Depois de um tempo,
o Hafetz Haim estudou na Torá que não podia roubar, que tinha que devolver. Então ele implorou para os pais para conseguir algumas moedinhas e foi lá na mulher e ele devolveu para a mulher o dinheiro da fruta que ele tinha pego, não por mal, né, por inocência de criança. Mais tarde, alguns anos mais tarde, Hafetz Haim, ele começou a fazer os manuscritos dele, de Torá, e ele queria que copiasse, pediu para o aluno da Yeshiva dele copiar os manuscritos. Falou, eu vou te pagar, né, não tinha Xerox naquela época, eu vou te pagar tanto dinheiro por 20 linhas de cada página. Beleza. Aí ele pagava por cada página, só que quando terminou de copiar tudo, ele olhou os manuscritos e foi com o aluno, muito tempo depois, e falou, olha, o que vai ser de mim? Eu vou ser cobrado nos céus. Você usou o cabeçalho e você usou o rodapé também para escrever. Não foi 20 linhas, foi 21,5, foi 22. O aluno falou, não, Rabino, não tem problema, eu lhe perdoo. Ele falou, não, está escrito, Vereshiv et hagezelá asher gazal, o roubo que foi roubado. Mesmo que foi sem querer, mesmo que não foi por mal, tem que tomar muito cuidado com isso e eu vou te pagar. Ele foi, pegou cada manuscrito, contou quantas linhas foram a mais, para cada 20 linhas ele deu para ele mais o dinheiro. Então isso que a gente tem, essa consciência que a gente tem que ter, certo? Todos nós, de cuidado com as coisas pequenininhas para fazer justiça com nossos próximos, mesmo que não foi por mal, ter na consciência. Vou contar até para vocês uma história essa semana. Eu achei um livro meu que estava com o nome de um outro amigo, que eu nem sabia que era dele, não sei como foi que veio parar na minha mão. Eu liguei para ele pedir desculpa, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu já tinha deixado na Yeshiva, já não estava com ninguém, já tinha desistido dele, pode ficar, tá tudo ok, né? Uma coisa que pegou na minha consciência, eu lembrei agora, a gente fez essa semana. Então, Kehilá do Chá aqui, canal Shara Shamayim, convido a todos vocês para passar essas mensagens de Torá para todos. Juntos nós vamos estudar a Torá, nos fortificar, vamos ter mais vídeos, se Deus quiser, semana que vem, sobre Parashá, sobre Pesach, sobre como fazer o Seder sozinho a primeira vez. Desejo um Shabbat Shalom para todos, que a gente possa continuar crescendo, mesmo nesse momento mais apertadinho, continuar estudando Torá, continuar se fortificando, tefilá com a nossa emuná para Hashem. E se Deus quiser, todos nós, logo, em breve, estaremos aqui de volta com Mashiach, por que não? Se Deus quiser, juntos aqui, rezando na nossa querida sinagoga. Shabbat Shalom para todos.